No dia seguinte, Barra sai da barraca e deixa Enver, Nissan e Doruk dormindo. Nós escutaremos ela contar a sua história, enquanto ela se recorda do sepultamento de Sarp e do que aconteceu depois que o médico disse que ele tinha morrido. Barra diz: eu sou Barra Sesmele. As pessoas falam que eu deveria esquecer o passado. Só que tem um detalhe: você pode apagar as marcas do passado, mas não deixar de sentir. Essas marcas fazem parte de mim e vão ficar comigo para sempre. No hospital, ao saber que Sarp tinha morrido, Barra chorou com desespero e foi amparada por Fazilet. Arif ia passando nesse momento, viu o estado dela e foi até ela. Furiosa, Barra gritou: não encosta em mim! Não encosta em mim! Arif ficou sem reação. Barra pediu desculpa a Fazilet por ter esquecido o nome dela, mas perguntou se podia abraçá-la. Barra então abraçou Fazilet e disse que queria a mãe. Barra, os filhos, Enver, Sirin e Seida se despediram de Atice e Sarp ao mesmo tempo. Depois, Barra e Enver falam sobre como está sendo difícil aqueles momentos. Barra diz que às vezes sente como se não estivesse realmente viva, que parece que é uma morta-viva. Fazilet acorda com Seida cantando. A chama e ela não escuta. Fazilet se levanta com dificuldades e vai até a sala. E vai até ela. Seida está limpando a janela. Fazilet manda ela descer de lá e diz que ela não foi ali para ficar limpando janelas, que ela pode cair e depois vai arrumar um problema. Raif vai para a sala e Fazilet pergunta se elas fizeram muito barulho. Raif diz que o suficiente. Seida diz que já preparou o café da manhã e o chazinho também e já vai arrumar a mesa. Fazilet diz a Raif que por ela a Seida não estaria trabalhando ali, mas precisam dela. Raif diz: é bem ruim ter uma pessoa que não quer em casa, não é mesmo? Seida pensa que vai tomar o café da manhã junto com eles, mas Fazilet diz que não, que ali o costume é ela se sentar sozinha com o filho. Seida fica surpresa quando Fazilet pergunta da Barra e diz que estava com ela quando o médico deu a notícia. Fazilet pergunta como que a Barra está. Seida diz que ela não está bem, está sofrendo muito. Henry vai buscar Barra, Enver e as crianças. Seida serve o café da manhã para Fazilet e Raif e diz: desculpa perguntar isso, mas a senhora falou de mãe e filho comerem juntos. E o marido da senhora? Ele é falecido? Raif fica olhando para a mãe. Fazilet diz a Seida: você não deve perguntar sobre a vida particular das pessoas, mas como, pelo visto, você não sabe disso e faz perguntas indiscretas, eu peço o favor de não perguntar da nossa vida. Seida diz: certo, e se retira. Raif fica olhando para a mãe como se estivesse com raiva, mas não diz nada. Doruk pergunta se Henry sabia que logo ele vai voltar para a escola. Henry diz que está sabendo, que a tia dele falou para ele que eles vão para a melhor escola da cidade. Barra faz sinal para Henry não falar mais nada e ele percebe que as crianças ainda não sabiam. Nissan pergunta à mãe que escola é essa. Barra diz que na verdade o Henry se confundiu. Henry pede desculpa e diz que se confundiu mesmo. Nissan diz que podem falar a verdade, que é uma surpresa da mamãe e mais tarde ela vai contar tudo. Barra resolve falar, diz que é verdade, mas a surpresa foi do tio Nezir. Ele fez a matrícula deles numa escola excelente. Nissan diz que quer ir para essa outra escola. Barra diz que então ela vai. Henry deixa Enver em casa e segue com Barra e as crianças para o edifício palácio. Fazilet mostra para Seida todos os seus chás e diz em qual horário gosta de tomar cada um. Fazilet diz que vai deixar anotado quanto tempo cada chá fica na água e ela não precisa passar a noite ali. Pode ir para casa. Barra e os filhos chegam em casa. Arif sai do edifício e fica olhando para eles. Ao verem ele, Nissan e Doruk vão abraçá-lo. Barra fica olhando para ele sem graça. Quando Arif olha para ela, ela vira o rosto e diz: que bom que voltou, Arif. Arif agradece ela. Nissan e Doruk chamam Arif para subir com eles e dizem que estava com saudade. Arif e Barra ficam olhando um para o outro sem dizer nada. Então, Arif diz que ficou muito tempo fora, tem coisa para fazer e agora não vai dar. Mas outra hora ele vai. Nissan pergunta por que ele não leva eles para a cidade dele. Arif fica sem saber o que responder
e Barra chama eles para subirem, porque o Arif deve estar cheio de coisa para resolver. Nissan beija Arif e Doruk diz: "A gente se vê depois, tio Arif." Barra entra sem falar mais nada para ele. Henry diz para Arif passar amanhã no café para eles conversar. Fazilete fica incomodada por Seida ainda não ter ido embora e comenta sobre isso com Raif. Seida pergunta se eles não precisam de mais nada antes dela ir embora. Fazilete diz que não e a agradece. Para irritar a mãe, Raif diz que aceita um café sim, com pouco açúcar. Seida diz que vai preparar para ele agora mesmo. Fazilete pergunta por que Raif vai tomar café agora e diz que pensou que ele não gostasse. Raif diz: mas me deu vontade." Sirin diz a Henry que já terminou tudo e pergunta se já pode ir. Henry faz o primeiro pagamento dela e a agradece. Sirin liga para o pai e diz que está indo para a casa da irmã, porque prometeu para as crianças que ia comprar um bolo para eles quando ganhasse o seu primeiro salário. Enver fica muito feliz e diz que isso é ótimo. Sirin desliga o telefone e diz: "É cada uma que eu faço. Agora eu tenho que levar bolo lá para eles. Saco, eu mereço. Fala sério." Enver entra em casa falando para Atice que tem uma ótima notícia para ela. Conta sobre Sirin e diz que agora os dois vão poder passar um tempinho a mais sozinhos. Atice não aparece, mas ele continua falando como se ela estivesse ali. Raif toma o café que Seida preparou e Fazilete diz que ela já pode ir. Seida sai e Fazilete se lembra que esqueceu de dar o dinheiro do ônibus para ela. Sirin chega à casa de Barra e Nissan e Doruk recebem ela muito contentes. Barra também recebe ela muito bem. Sirin diz a Barra que estava com saudade das crianças e pergunta se pode dormir lá. Barra diz para ela ficar à vontade. Sirin vê que a geladeira de Barra está vazia e diz que se o problema for dinheiro, ela pode ajudar. Elas são irmãs. Barra diz que não precisa, que não teve tempo de ir ao mercado, mas está tudo bem e a agradece. Sirin diz que ouviu que o Arif saiu e que acha que ele devia ser julgado, pois se ele matou 2 pessoas, não pode ficar impune disso. Barra diz: "Sirin, a gente já conversou sobre isso e está resolvido. Foi um acidente. O Arif estava me levando para o hospital. Se eu não tivesse desmaiado, isso não teria acontecido. O Arif não tem culpa. Por favor, não desconta sua raiva nele. Se tem alguém para colocar a culpa, é em mim. Nele não." Sirin diz baixinho: "É a próxima da fila." Barra se vira e pergunta o que ela disse. Sirin diz que é melhor não falar disso agora por causa das crianças. Barra liga para Enver e o avisa que a Sirin vai dormir lá. Enver diz a Atice que essa noite a Sirin vai ficar na casa da irmã e isso significa que eles vão ficar juntos, sozinhos. Seida chega em casa exausta. Enver arruma a mesa, coloca até música e diz que agora vai se trocar para sua bela esposa. Durante o jantar, Sirin finge se divertir com a irmã e os sobrinhos. Barra vai pegar guardanapo na cozinha e ela fica olhando para a foto de Sarp, muito séria. Enver chama Atice para jantar e acende as velas. Nesse momento, Atice aparece fazendo a alegria dele. Barra deixa Sirin dormir com os filhos e vai para a sala. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.